Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para nos mantermos na observação daquilo que passa numa das guerras no ativo, em primeiro lugar, a russa, para perguntar, embaixador, o que é que se passou este início da semana com o presidente francês, Emmanuel Macron, que resolveu dizer que havia a possibilidade teórica, ou talvez mais que teórica, de forças da NATO passarem a operar diretamente na Ucrânia, tendo gerado um movimento de contestação imediatamente, porque de facto aquilo que Macron disse foi um pouco acima daquilo que é academicamente possível. É sempre possível que a NATO entre na Ucrânia, mas gerou uma contestação razoavelmente forte, nomeadamente na Alemanha, mas também noutros países europeus e nos Estados Unidos, que disseram rapidamente que não havia nenhum projeto de mandar tropas da NATO para a Ucrânia. A pergunta, portanto, é, e partindo do princípio que era um erro demasiado infantil, parece ser um erro demasiado infantil aquilo que Macron disse, como é que o embaixador observa exatamente a postura do presidente francês? Macron, relativamente à Ucrânia, se nós olharmos em perspectiva desde o início desta guerra, já disse tudo e o seu contrário. Exato. Macron, se nós nos lembrarmos, era no início desta guerra, digamos, dos chefes de Estado e de governo mais relevantes dentro da União Europeia e da NATO, aquele que tinha uma relação e manteve uma relação e uma esperança na relação com a Rússia mais forte. E tinha uns canais de diálogo com Putin até ao fim. Ainda nós nos lembramos de o ver naquela longa mesa quando o Putin ainda vivia assoberbado com o medo do Covid. E Macron teve uma evolução nessa posição, e há quem diga que essa evolução tem de certa maneira a ver com aquilo que também que é a sua situação política interna, isto é, Macron vive neste momento uma situação complicada em termos de popularidade interna, e na aproximação daquilo que são as eleições europeias em junho, as sondagens apontam para que o partido de Macron, Renaissance, vá ter uma forte quebra e, em particular, que o partido de Marine Le Pen, Rassemblement National, apareça na frente. Macron fez uma mudança governamental com um novo primeiro-ministro. Essa mudança governamental não estará a ter um grande efeito naquilo que são as sondagens. Macron é francês, e a França é um país que tem sempre uma singularidade europeia que procura desenvolver. Primeiro até na relação com a Rússia, desde De Gaulle que isso acontece. Depois na relação com o outro parceiro do Atlântico, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. Macron, a França, não é um parceiro normal dentro da NATO. A França, durante muitos anos, até Sarkozy, e depois de Gaulle, e até Sarkozy esteve fora da estrutura militar integrada da NATO. A França mantém o seu poder nuclear autónomo, a sua force de frappe, isolada dentro da NATO, enquanto que os Estados Unidos e o Reino Unido têm isso dentro da NATO. A França não tem e mantém a sua autonomia. A França é um parceiro sempre diferente, e quer ser diferente, e quer manter uma relação diferente. Desta vez, a diferença foi colar-se àquilo que foram algumas propostas ao longo destes 2 anos, de alguns países, normalmente países mais próximos da Rússia e da Ucrânia, que tinham, pela voz de alguns dos seus dirigentes, nunca por uma posição oficial do governo, sugerido a certa altura que algum país, não necessariamente as forças da NATO, mas algum país NATO, por si próprio decidisse ir com forças para dentro do terreno ucraniano, colocar soldados ucranianos contra os russos. Toda a gente, enfim, minimamente responsável e com algum sentido daquilo que é a realidade, foi alertando que o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia significaria, digamos, esses países colocarem-se em guerra com a Rússia. Tão simples quanto isso. Independentemente da justiça dessa atitude.
E a guerra com a Rússia levanta um problema, é que se os países decidirem ir para a guerra e ao lado da Ucrânia, amanhã a Rússia pode, digamos, atacá-los numa lógica normal de toma lá dá cá. E ao atacá-los, põe-se o problema, será que os seus parceiros dentro da NATO estão obrigados a defendê-los, a defender esses países que tomaram essa iniciativa individual de ir para a Ucrânia? Porque o antigo secretário-geral da NATO, Rasmussen, que foi primeiro-ministro dinamarquês, já há bastantes meses tinha falado na hipótese de forças polacas, de forças dos países bálticos poderem juntar-se a Zelensky para defender a Ucrânia. Bom, mas amanhã então, se a Rússia atacar a Polónia ou se atacar os países bálticos, isso significa que está a incumprir com o artigo 5º da NATO, em que um ataque a um significa um ataque a todos. Sim, mas aí há essa diferença, não é, embaixador? Se a França quiser entrar na Ucrânia, não é, o artigo 5º é um artigo de defesa e não de ataque, isto é, os restantes países da NATO não teriam nenhuma obrigação formal de irem em socorro da França, porque a França não estaria em Mas a posição de França ser socorrida. Mas a França nunca falou de si própria, o que é curioso, por uma razão muito simples. É que a França, neste momento, é, creio que, o 8º ou 9º país em ajuda bilateral à Ucrânia de natureza militar. E, portanto, antes de mandar tropas, talvez fosse de mandar ajuda militar. Isto é, a França teria, eu diria, alguma autoridade para falar relativamente à possibilidade de ir para a Ucrânia, se ela própria, em termos de ajuda bilateral, estivesse relevante. Ora, a França, neste momento, vale a pena lembrar que há parte daquilo que sai dos fundos da União Europeia, mas a França está em 8º ou 9º lugar naquilo que é a ajuda europeia e a ajuda da NATO, bilateral, dos países dentro da NATO, à Ucrânia. Porque à frente disso até está a Noruega. À frente disso, em PIB per capita, está a própria Bélgica. E, portanto, a França é, eu diria, uma atitude de grandeur. Há uma expressão francesa para as pessoas que querem ir para a guerra, que é o va-t-en-guerre, e Macron está muito va-t-en-guerre. É a expressão que se utiliza em França nestas circunstâncias. Acho que foi de uma grande irresponsabilidade por uma razão simples, esta atitude. Porque Macron convocou para Paris uma reunião para apoiar a Ucrânia. E no final dessa reunião tirou como conclusão uma conclusão que todos os outros membros que estiveram nessa reunião negaram, que era a possibilidade de manter aberta a ida para a Ucrânia em matéria de tropas. É uma derrota interna, peço desculpa, embaixador, por interromper, não lhe parece que é uma derrota interna, exatamente a frente que importava a Macron, e é também, de alguma forma, uma vitória de Putin, que mais uma vez deixou claro, por interpostas pessoas, que o Ocidente não está minimamente interessado em entrar diretamente na guerra da Ucrânia? De certa maneira, acabou por rigidificar a posição dos outros. Isto é, a Alemanha já tinha dito 2 ou 3 vezes que não enviaria tropas, agora teve que o dizer de modo formal. Teve que o dizer. Os Estados Unidos, que são quem conta nesta guerra, vamos ser claros, porque são aqueles que têm capacidade militar numa possível intervenção NATO, são os Estados Unidos, disseram logo claramente que não. A Polónia também disse que não. E, portanto, nós estamos, até a própria Ucrânia, eu acho que ficou um pouco, para utilizar expressões francesas, mal à l'aise, um pouco à vontade, com esta tirada de Macron. Acho que Macron foi longe demais. Quis curiosamente, utilizou a certa altura uma expressão, numa pergunta que lhe fizeram depois da conferência de imprensa, que era manter uma ambiguidade estratégica. O que é esta expressão ambiguidade estratégica? Esta expressão é colada à expressão que os Estados Unidos usaram e usam há vários anos, há várias décadas, na questão de Taiwan, que é uma ideia no sentido seguinte: nós damos apoio a Taiwan, não dizemos exatamente o que é que faremos se acaso Taiwan for atacado. Esta chama-se ambiguidade estratégica, é o conceito de ambiguidade estratégica. E Macron procurou utilizá-lo no sentido de dizer: nós mantemos as nossas opções todas abertas, a Rússia que se cuide. Ora bem, acho que isto foi uma má jogada de Macron, acho que agora está a pagá-lo no plano interno, aliás já o pagou ontem no Parlamento, o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros veio dizer, bom, não era bem, digamos, um envio de tropas que pudesse, digamos, configurar uma espécie de entrada em beligerância. Não, podia ser apenas questões de desminagem, podia ser apenas questões de guerra cibernética, podiam ser pequenas ajudas de natureza militar com pessoal militar lá, mas que não configurasse uma atitude belicista. Foi interessante ele dizer isto ao mesmo tempo, porque Rishi Sunak
o inglês, que como nós sabemos, os ingleses têm sido nesta guerra depois dos Estados Unidos um apoio fortíssimo à Ucrânia. O primeiro-ministro inglês dizia: nós também já temos alguma tropa lá, mas essa tropa está a fazer questões de saúde, está a fazer ações de cooperação em matéria de saúde, o que significa que alguns experts militares já estão na Ucrânia, mas isso é completamente diferente do que mandar tropas para a Ucrânia. E, portanto, volto a dizer, se a França quiser mostrar serviço na questão da Ucrânia, e se estiver interessada nisso, deve para já ser mais ativa naquilo que é a cooperação militar com a Ucrânia, antes de anunciar que quer ir e depois que devemos todos ir e depois não vai. Faz-me lembrar sempre um velho, o Macron fez-me lembrar ontem muito um velho capelão militar que havia em Vila Real em 1961, no Regimento de Infantaria 13, que a certa altura diz: rapazes, vamos para a guerra, ide. Exatamente. Para uma resposta rápida, embaixador, não lhe parece que foi também uma espécie de favor que Macron ofereceu a Donald Trump, que pode mais uma vez dizer: vejam lá como aquela NATO é um ninho de gatos? Sim, o Trump, que continua, vale a pena dizer, estamos a falar depois da última primária de Michigan, que Trump ganhou com grande facilidade face a Nikki Haley. Trump está à espera. Eu acho que neste momento tudo assim indica, portanto Trump vai jogar com a NATO como lhe apetecer. Os Estados Unidos jogam sempre com a NATO como quiserem, porque eles são a força mais poderosa da NATO. Agora, que isto ficou mais uma vez um saco de gatos, ficou, e era esta jogada de Macron, volto a dizer, depois de ouvir todos os restantes primeiros ministros europeus que estiveram à volta da mesa até o momento em que ele disse aquilo, a dizer exatamente o contrário, não se pode dizer que tenha sido um momento brilhante para a política externa francesa. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.